Olá, uma informação divulgada hoje pela Organização Mundial da Saúde deixou milhões de pessoas no mundo inteiro preocupadas. De cada 10 medicamentos vendidos no planeta, um é falsificado. No Brasil, a situação ainda é pior. 19% dos remédios são falsificados. Os produtos contra a impotência sexual, contra o câncer e hormônios de crescimento, como você está vendo aí, estão entre os que mais sofrem a falsificação. A OMS estima que quase metade dos medicamentos vendidos online são irregulares ou falsificados. Tomar um remédio regular pode agravar a doença, porque não faz efeito e até leva o paciente à morte. Atualmente, os medicamentos estão entre as cargas mais roubadas do país. E você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Projeto quer proibir o uso de cães nos serviços de segurança patrimonial. Pacientes com diabetes podem ter a mesma prioridade concedida a idosos, deficientes e gestantes. Projeto de lei quer remuneração aos professores que caem no chamado horário janela. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Projeto de lei aqui no Parlamento Paulista quer proibir o uso de cães nos serviços de segurança patrimonial. Veja agora por quê na reportagem de Mauro Frisman. Cuidado com os cães. Maia, 4 anos, Max, 2, parecem brincar com o homem. Parecem. Os grandões da raça Rottweiler não brincam em serviço. Isso mesmo, serviço. Maia e Max trabalham como cães de guarda e foram contratados para a tarefa de uma empresa de segurança patrimonial. Os cachorros estão sempre na companhia de um vigilante condutor durante o batente. A rotina de trabalho deles é fazer rondas e alertar sobre qualquer situação que possa colocar em risco o patrimônio que estão protegendo. Quando o cachorro ele identifica uma pessoa que ele não está habituado a ver, então ele dá um certo sinal, né? Ele dá um certo sinal. Foi o que ele fez agora, né? É o que ele fez agora. Dá um certo sinal, então é esse sinal que a gente, né, tem como uma atitude suspeita, né? Maia e Max podem perder o emprego porque um projeto na Assembleia Legislativa visa proibir os serviços de segurança patrimonial com o uso de cães. Uma das justificativas do projeto é que os cachorros usados para esse fim não possuem laços de afetividade com o ser humano, por não terem um dono definido. Hoje, esses animais estão sendo tratados como coisas, né? Eles colocam os animais aí sob risco de vida, eles podem ser envenenados, podem ser mortos para o meliante para poder entrar e fazer o furto, o roubo. E também está gerando um certo desemprego. Eu acho que se as empresas colocarem ali câmeras, alarmes, eles terão muito mais sucesso e não colocarão risco de pessoas, o risco de vida das pessoas. Na Grande São Paulo, cerca de 600 cães são usados por empresas de segurança patrimonial que locam os animais de canis especializados em treinar os cachorros para o trabalho. O setor defende a atividade e apoia a regulamentação do uso de cães. Os cães que trabalham na segurança privada regular, eles são muito bem tratados. Eles são fiscalizados pelo vigilante que o conduz, eles são fiscalizados pelas empresas que contratam e pagam, e eles são fiscalizados pelos clientes tomadores do serviço. O pitbull Tobias, de 6 anos, fazia a função de cão de guarda em um ferro velho de São Paulo, até o dia em que foi resgatado por uma organização de proteção aos animais e hoje tem uma família. Característica da raça, Tobias gosta de agradar e fazer companhia. O Tobias passou pelo menos a metade da vida trabalhando e desde que chegou aqui na casa do André, a cada dia vem aprendendo mais sobre o convívio familiar. Como é que era o cão que chegou de uma situação de trabalho e o Tobias hoje integrado com as pessoas da casa? Bom, o Tobias se mostrou agradecido, um pouco triste no começo, mas logo depois começou a se ambientar a casa, ao ritmo da casa, aos horários da casa. E se mostra um cão agradecido, extremamente dócil, calmo. Acho que a gente tem que ter a decência de pelo menos deixar esse lucro, né, essa busca do lucro desacerbado, pelo menos entre a gente ditos racionais, né, deixar os animais ditos irracionais de lado, né, pelo menos essa decência o ser humano tem que ter. O IBGE divulgou agora há pouco o índice de desemprego no país no mês de junho deste ano. A taxa passou de 6,7% em maio para 6,9% em junho. E a população
economicamente ativa sem emprego no Brasil é de 1.600.000 pessoas. Vamos conversar agora com o repórter Jorge Machado, que está no Instituto Emílio Ribas e tem informações sobre o último relatório das Nações Unidas sobre a AIDS. Olá, Jorge. O número de novas infecções caiu no mundo. E no Brasil, caiu também? Olá, Sérgio. Justamente o Brasil que é a excelência, o primeiro país a distribuir os antirretrovirais de graça no serviço público de saúde para os pacientes com HIV. A boa notícia foi dada semana passada, o programa das Nações Unidas HIV/AIDS, houve uma redução de 35% em novas infecções, comparando os anos 2000, uma queda de 3.100.000 para 2 milhões nessas novas infecções em 2014. A queda também no número de mortes, 41%. No Brasil, na verdade, não um crescimento, mas uma estabilidade dos números. 39.000 casos de AIDS por ano. O crescimento preocupante é entre os jovens, entre 15 e 24 anos de idade. Em 2004, eram 9,6 casos por 100 mil. E 2014, 12,7 casos por 100 mil habitantes. Daqui a pouco eu volto falando mais da pílula do dia seguinte para a AIDS, aqui diretamente do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Sérgio, com você. Ok, Jorge, obrigado. A gente fica no aguardo aí de mais informações suas, ok? Saber da previsão do tempo, sexta-feira vai ter tempo parcialmente nublado com chuvas isoladas na região metropolitana de São Paulo. A máxima chega aos 23 graus. Em Campinas também chove em áreas isoladas. Os termômetros marcam até 25 graus. Em São José dos Campos, quinta-feira vai ter céu parcialmente nublado. Chove fraco no fim do dia. A máxima chega aos 26 graus. Em Sorocaba, o dia começa com tempo parcialmente nublado. À tarde, o tempo fecha. Pode garoar, a máxima chega aos 24 graus. Em Ribeirão Preto, não há previsão de chuva, o sol aparece entre nuvens, a máxima chega aos 26 graus. O projeto de lei quer dar prioridade de atendimento a pessoas com diabetes. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. O plenário da Assembleia Legislativa, antes do recesso, aprovou o projeto do Executivo que acaba com a Companhia Paulista de Eventos e Turismo. Veja agora na reportagem de Mauro Frisman. Segundo o governo do estado, autor da proposta, a medida apresentada à Assembleia Legislativa segue o cumprimento de metas de redução de despesas de custeio e de reorganização no âmbito da administração direta e indireta estadual. A CPTUR foi criada em 2009 com a finalidade de planejar, executar e coordenar ações nas áreas de turismo, eventos, recreação e lazer de interesse das cidades paulistas. No plenário, 4 partidos votaram contra o projeto de extinção da entidade: PT, PSOL, PTB e Solidariedade. O projeto aprovado segue para o Palácio dos Bandeirantes para apreciação do governador Geraldo Alckmin. Mais de 13 milhões de brasileiros sofrem com diabetes. Agora, esses pacientes poderão se igualar em prioridade aos idosos, deficientes e gestantes. É o que prevê um projeto de lei elaborado aqui na Assembleia Legislativa. Essas canetas são amigas inseparáveis de quem é portador de diabetes. Elas carregam unidades de insulina que regulam a glicose no sangue. 13 milhões de brasileiros já foram diagnosticados como portadores de diabetes. A do tipo 2, mais comum e silenciosa, tem lenta progressão, como explica a doutora Carla Mello, endocrinologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e que coordena o Departamento de Saúde Pública da Sociedade Brasileira de Diabetes. As pessoas com diabetes tipo 1 perfazem em torno de 5 a 10% do total de pessoas com diabetes em nosso país, né? Então, realmente, o diabetes tipo 1 é quase considerado uma doença rara, enquanto que o diabetes tipo 2 é praticamente uma epidemia. Uma epidemia que poderia ser evitada, com prevenção e tratamento. Se você é uma pessoa que tem parentes com diabetes tipo 2, tem uma história familiar, tios, pai, mãe, irmãos com diabetes tipo 2, evite ganhar peso, né? Faça exercício físico. Se você tem história familiar positiva, ainda ganha peso corporal, fica mais gordo, a chance de você ter esse diagnóstico é bem maior. Dieta e exercício são as formas mais eficazes de você reverter um quadro de diabetes e voltar a ser pré-diabético, ou quem é
pré-diabético, voltar a não ter esse pré-diabetes, que é um quadro que vem antes do diabetes, né? Você tem alterações da glicemia, mas não são alterações que fazem o diagnóstico do diabetes tipo 1 ou tipo 2. Os números ainda não são suficientemente altos. A diabetes pode matar e quase sempre vem associada a outras doenças. O diabetes mal controlado, mal conduzido, aquele paciente que mantém suas glicemias altas, ele pode ter complicações do diabetes, que aí são outros desfechos. Estou falando já de retinopatia diabética, que pode levar à cegueira, nefropatia diabética, que pode levar à necessidade de diálise e transplante renal, né? Amputações de membros inferiores, o próprio infarto, AVC, que são complicações de um diabetes mal conduzido. Por todas essas razões, o diabético tem pressa e precisa de atendimento prioritário, nos termos do projeto de lei 872 de 2015, do deputado Gil Lancaster, do DEM. Pela proposta, o paciente com diabetes se iguala em prioridade ao idoso, ao deficiente e à gestante. Nós pensamos, junto com o meu gabinete, em adotar essa medida que os idosos já têm direito, as crianças, as gestantes, os idosos, na questão de atendimento de urgência, de preferencial, por direito realmente, por essa questão de atendimento rápido, porque eles precisam, é questão de necessidade mesmo. Saber da previsão do tempo para amanhã, para mais cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, chove fraco à tarde e à noite. A máxima chega aos 25 graus. Uma sexta-feira sem chuva e com tempo abafado em São José do Rio Preto. Os termômetros marcam até 28 graus. Em Mogi das Cruzes, chove, faz garoa no fim do dia. A máxima chega a 22 graus. Em Piracicaba, tempo parcialmente nublado com chuvas no fim da tarde. A máxima chega aos 26 graus. O projeto de lei quer garantir o pagamento para os professores das redes públicas e privadas que caem no chamado horário janela. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. O projeto de lei em estudos aqui na Assembleia Legislativa propõe o pagamento das aulas vagas, os chamados horários janelas, aos professores das escolas públicas e privadas de São Paulo. Projeto de lei número 56 de 2014, de autoria do deputado Carlos Gianazzi, propõe o pagamento das aulas vagas, o chamado horário janela, a professores de escolas públicas e privadas do estado de São Paulo. Essa é uma reivindicação antiga por parte do conjunto de educadores do estado. O horário janela é o horário vazio, intercalado entre duas aulas, nas quais o professor fica sem ocupação determinada, à espera de sua próxima aula e disponível à direção da unidade de ensino. Então nós temos casos de professores que ficam o dia todo na escola e com muitas aulas vagas. Não volta para casa. Aliás, durante a semana, às vezes ele fica mais na escola do que em casa. Por isso nós achamos que o projeto ele tem coerência, porque ele vai remunerar alguém que já está trabalhando. Alguma coisa você faz naquele período. E olha, já tem acontecido o caso, eu já passei por isso, de ficar em 3 períodos. Por exemplo, um pouco manhã, um pouco tarde, um pouco noite. Por quê? Porque você não conseguiu encaixar o seu horário completo na manhã, não conseguiu à tarde, não conseguiu à noite. Aí você vai fazer o quê? Você não tem tempo para ir em casa, você não tem tempo para exercer outra atividade. Às vezes até sem almoço, ou tem que gastar mais, sabe? Não tem como resolver aquele problema. É mais do que justo que o professor ganhe dentro desse período. Isso acontece muito para o professor que tem menos aula, né? Se o horário dele acabou ficando, por exemplo, na primeira e na última, ele não tem condições de ir para a casa dele e voltar, então ele acaba ficando o período aqui na escola. Esse horário janela é de extrema importância que esse projeto, inclusive, seja aprovado, no meu entendimento, né? Justamente para valorizar um pouquinho mais o professor. O deputado Carlos Gianazzi, autor do projeto, fala da importância dessa remuneração aos professores de escolas públicas e privadas no estado de São Paulo. O professor está sempre em atividade fora da sala de aula, ou corrigindo prova, ou preparando a prova, ou preparando os textos para a próxima aula. O professor dentro da escola trabalha o tempo todo, dentro e fora da sala de aula. E vamos conversar agora com o repórter Jorge Machado sobre AIDS. Jorge, o SUS começa a distribuir amanhã, não é isso? A pílula anti-AIDS. Eu queria saber de você qual o impacto que essa medida pode surtir na população, Jorge.
Pois é, Sérgio, nem o Ministério da Saúde ainda sabe o impacto sobre a população, sobre o modo de vida das pessoas. Mas é importante falar que o objetivo da medida é melhorar o acesso à pílula do dia seguinte para a AIDS, a chamada profilaxia pós-exposição, como é conhecida e já existe aqui no Instituto de Infectologia Emílio Ribas desde 2010. Quem vai falar um pouco mais sobre o assunto, Dr. Jean Gorestein, que é infectologista. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco do passo a passo, como o paciente chega ao pronto-socorro, à emergência aqui, e fala que está em exposição e precisa da pílula do dia seguinte. Pois é, as pessoas que teriam essa indicação são exatamente aquelas que tiveram ou uma exposição de estourar um preservativo numa relação que de repente é com alguém desconhecido ou sabidamente soropositivo para o HIV, ou vítimas de exposição sexual, vítimas de estupro, e são essas pessoas que nós temos uma indicação plena para o início dessa terapia, que deve ser começada no máximo em até 72 horas. Essas pessoas, assim que chegam na unidade de referência, até então era unidade de referência, e esse era um problema, porque elas chegavam num determinado serviço e burocraticamente eram encaminhadas para uma unidade de referência que muitas das vezes acabava sendo num outro município, e isso acabava atrasando esse início mais rápido. E aí, a partir de então, são feitas as sorologias para saber se esse indivíduo já tem HIV, e a partir da disposição dessas medicações, que são dadas por 28 dias. 28 dias, mas há também contraindicações, a pessoa pode ter efeitos colaterais? Basicamente são drogas. Como drogas, todas acabam promovendo e podendo dar efeitos colaterais, seja diarreia, seja náusea, seja vômito, seja inclusive reações alérgicas, portanto não é algo tão simples assim. A prevenção realmente é a melhor forma de evitar o HIV. O Emílio Ribas é o único que atende finais de semana. Já está preparado para receber, digamos, pacientes, caso tenha que distribuir essa medicação por 28 dias? Pois é, nós já estávamos preparados desde 2008 para os casos de violência sexual, a partir de 2011 para as exposições de sexuais propriamente dito. Então, nesse sentido, nós já estamos preparados há muito tempo. O que hoje nós temos que ver o quanto vai ser de funcionalidade para outras unidades de atendimento dispersas no município, nos estados, para ver que de forma isso vai ser gerenciado. Doutor Jean, uma reflexão, com medicamentos sendo distribuídos de graça pelo Ministério da Saúde, agora a pílula do dia seguinte, como fica aquele jovem que só ouviu falar da AIDS? Isso não pode dar um relaxamento na prevenção? Isso não tenho dúvida, a gente já tem visto isso. Muitas das pessoas expõem-se sem o uso do preservativo, acabam vindo para o hospital e optam pelo uso dessas medicações que, como você mesmo disse, têm os efeitos colaterais. Isso é um grande erro. Nós entendemos que essa prevenção se deve exatamente àqueles indivíduos que usavam a camisinha e que estourou, ou aqueles indivíduos que foram vítimas de violência sexual. Então, é muito importante que as pessoas tenham consciência também dos riscos, seja do tratamento, seja de contaminação. Saber agora como fica o tempo amanhã em mais cidades do interior do estado. Em Franca, o sol aparece entre nuvens, não há previsão de chuva. A máxima é de 24 graus. Em Bauru, pela manhã, o céu fica parcialmente nublado. À tarde, o tempo fecha, mas pode chover fraco. A máxima chega aos 22 graus. Em Limeira, chove à tarde e à noite. A máxima chega aos 27 graus. Em Marília, a previsão é de tempo nublado com chuvas no fim do dia. A máxima chega a 21 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Agora você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP pelo portal. É o www.al.sp.gov.br. Nós temos um novo encontro marcado para amanhã. Até lá.